Irmãos amados, nós vamos pensar hoje sobre um encontro que ficou registrado na palavra de Deus para nos enriquecer e para nos abençoar. Estou falando do encontro entre Nicodemos e o Senhor Jesus. Engana-se quem pensa que todos os fariseus eram contrários a Jesus. Nós estudamos muito sobre eles aqui, quando expomos o Evangelho de Mateus, e ouvimos muitas vezes acerca da oposição deles em relação a Jesus. Mas nem todos eram contrários a Jesus. Havia muitos fariseus, muitos doutores da lei, muitos líderes de Israel que estavam impactados pela mensagem de Jesus. Jesus, ele apresentava duas realidades distintas. Ou as pessoas o odiavam, ou as pessoas eram profundamente tocadas por suas palavras levadas a uma reflexão sincera do coração, e muitas destas pessoas se tornavam discípulas, se tornavam seguidoras do Filho de Deus. Então, muitos, embora declaradamente fossem inimigos de Jesus, assim o faziam por conta das constantes confrontações que a sua mensagem trazia. Outros eram levados realmente à presença de Deus por conta do entendimento e da compreensão da pessoa de Jesus. Então, assim como naqueles tempos, até hoje, a mesma mensagem de Jesus provoca essas duas realidades. Existem aquelas pessoas que vão atirar pedras em Jesus, atirar pedras na igreja, atirar pedras em nós cristãos, por conta desta mensagem que causa uma convulsão no coração, enquanto outros são atraídos até hoje e levados à fé em Jesus pelo Espírito Santo. Conta-se uma história de um ateu que vivia atacando a Bíblia. Ele só depreciava a palavra de Deus, zombava dela. A vida desse ateu era diminuir a importância da palavra de Deus e a atacava, até que uma pessoa chegou diante desse ateu e disse assim: rapaz, por que é que você não deixa a Bíblia em paz? E o ateu respondeu: é porque ela não me deixa em paz. Isso acontece até hoje. E naqueles tempos, muitos que ouviam a mensagem de Jesus, que viam as obras que ele realizava, muitos eram confrontados consigo mesmos, colocados contra a parede, e eles eram levados a questionamentos, reflexões, e aquilo os agitava, e dentre estes estava Nicodemos, um fariseu, uma pessoa de proeminência em Israel. Mas pelo que nós podemos ler aqui, Nicodemos tinha algumas questões mal resolvidas no seu coração. Embora fosse uma pessoa tão religiosa, uma pessoa que conhecia a Torá, uma pessoa que ensinava a Torá, uma pessoa extremamente voltada para os aspectos da religião, pelo que nós podemos observar aqui nesse diálogo dele com Jesus, ele não tinha respostas satisfatórias para algumas indagações de sua alma. E é por isso que esse homem, ele vai ter com Jesus Cristo. Ele vai se encontrar com Jesus. Eu quero convidar você, então, a analisarmos esses e outros versículos nessa noite, que nos auxiliarão para que possamos entender o porquê ou a importância desse encontro para as nossas vidas. Versículos 1 e 2, a palavra de Deus nos diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, preste atenção no que ele era, príncipe dos judeus. A palavra príncipe aqui
significa que ele era importante, que ele era um dos principais dos judeus. Agora preste atenção no versículo 2. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes. Observe que ele estava atento ao que Jesus fazia. Ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Irmãos, por que será que Nicodemos foi ter com Jesus de noite? Existe uma linha de pensamento que defende que o fato de Nicodemos ter ido a Jesus de noite foi por conta de sua posição entre os judeus. Ele, de certa forma, estava um pouco acanhado e ele não queria ser visto na companhia de Jesus. Mas acontece que esse argumento ele é facilmente refutado. Não era medo a questão de Nicodemos, pelo contrário. O que Nicodemos queria ter era exclusividade, porque ele estava tão envolto em dúvidas, em dificuldades no tocante ao relacionamento dele com Deus, que ele sabia que durante o dia, essa audiência com Jesus e esse tempo que ele precisava ter com Jesus seria impossível. Durante o dia, Jesus era procurado por dezenas de pessoas. Nós vamos ver aqui na palavra de Deus, nas narrativas dos evangelhos, momentos onde multidões se aglomeravam e apertavam Jesus. E Nicodemos sabia que durante o dia, esse encontro de qualidade com o Senhor Jesus, para que o Senhor Jesus pudesse sanar as suas dúvidas, seria impossível. Então eu sou de comum acordo com muitos comentaristas que dizem que a escolha de Nicodemos em ir ter com Jesus à noite se deu por conta das necessidades espirituais dele e pela certeza que ele tinha de que à noite eles poderiam ter um encontro de maior qualidade e Jesus poderia dar a ele a atenção que ele tanto requeria. Eu creio nisso e eu concordo com isso. E quando ele chega diante de Jesus, veja que coisa maravilhosa, ele apresenta a sua profissão de fé. Não era fácil para um fariseu dizer isso. Vocês vão se lembrar que os fariseus, eles chamavam Jesus de muitas eles tinham muitas nomenclaturas para Jesus. Eles depreciavam Jesus. Certa vez disseram que ele expulsava demônios pelo príncipe dos demônios. Eles chamavam Jesus de várias coisas, de impostor. Mas Nicodemos, ao contrário dos outros fariseus, ele vai ter com Jesus e ele apresenta a sua profissão de fé. Eu repito o que ele diz aqui no versículo 2, Rabi. Ele reconhece que Jesus é um mestre. Sabemos que és mestre vindo de Deus. Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então, como uma recompensa pela profissão de fé de Nicodemos, retribuindo a profissão de fé de Nicodemos, Jesus vai direto ao ponto para mostrar para Nicodemos que, de fato, ele era tudo aquilo que Nicodemos havia dito que ele era. Ele já vai direto ao ponto com Nicodemos, porque esse era o problema de Nicodemos. E aí Jesus responde no versículo 3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, qual era a dúvida? Qual era a celeuma? Qual era a dificuldade de Nicodemos? Embora fosse religioso, embora fosse um conhecedor da Torá, embora fosse alguém devoto da religião, alguém extremamente respeitado pelos judeus, embora fosse um fariseu, Nicodemos não conseguia se sentir salvo. Ele não conseguia olhar para si mesmo e, ancorado em todos esses aspectos da religião, dizer, eu sou salvo. Ele não conseguia sentir, ele não conseguia entender como se dava essa salvação. Então Jesus
Deus, Jesus, o Filho de Deus, Jesus, aquele que veio enviado por Deus, olha para o coração de Nicodemos e diz: eu tenho algo para te dizer, Nicodemos. Eu tenho algo para falar com você. Aquele que não nascer de novo, a palavra de novo aqui no original é do alto. Aquele que não nascer do alto não pode ver o reino de Deus. Quando Jesus diz isso para Nicodemos, irmãos, foi um choque. Porque ele não entendeu absolutamente nada do que Jesus disse. Como assim? Nascer de novo. Ele nunca havia ouvido essa expressão, porque ele era um judeu. Ele nasceu, ele foi circuncidado. Ele era filho de Abraão, descendente de Abraão. Ele era uma pessoa devota, uma pessoa que verdadeiramente cumpria com todas as exigências e todos os protocolos da sua religião. Como assim? E ele não entendendo quais eram os pontos, ou ele não compreendendo a magnitude daquilo que Jesus falava com ele, ele vai perguntar no versículo 4, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Veja só como que Nicodemos, embora tão conhecedor da religião, era raso nos aspectos espirituais. Conhecer a Bíblia, irmãos, não basta. Decorar versículos não basta. Saber toda a narrativa bíblica não basta. Nós precisamos conhecer aquele que está por trás de tudo isso. Conhecer a história de Jesus é uma coisa. Conhecer o Jesus da história é outra completamente diferente. E esse era o problema de Nicodemos. Eu não estou entendendo, Jesus. Espera lá. Permita-me processar tudo que o Senhor está dizendo. O Senhor acabou de dizer que eu preciso nascer de novo. Como assim? Eu sou um homem de idade avançada, provavelmente o era. Eu sou um homem de idade avançada. Um homem criado dentro da religião. Como assim nascer de novo? Obviamente que Nicodemos, ele já tinha familiaridade com esses enigmas que Jesus lançava vez ou outra. Ele ouvia os ensinamentos de Jesus e Jesus tinha muito disso nas suas pregações. De vez em quando Jesus lançava algumas iscas para que as pessoas pudessem ser atraídas. Várias vezes os discípulos chegaram diante de Jesus no privado e perguntaram para ele o que o Senhor quis dizer com aquilo. Jesus tinha essa metodologia fantástica para que as pessoas pudessem sempre querer mais. Então Nicodemos já sabia que Jesus era dado a alguns enigmas. E provavelmente Nicodemos já sabia que as respostas não seriam tão simples como ele imaginava. Então quando Jesus diz, em verdade te digo que você precisa nascer de novo. Se isso não acontecer, você não pode ver o reino de Deus, não é essa a sua indagação, não é esse o seu problema, então eu já estou te dizendo. Ok, mas como assim? Como assim nascer de novo? Eu não estou entendendo. Só que Jesus era um mestre muito paciente. Ele era um mestre extremamente bondoso e paciente. Aí Jesus vai dar mais uma explicação para Nicodemos. Jesus, ele vai agora facilitar um pouco mais as coisas para Nicodemos. Veja só comigo, versículos 5 e 6. Jesus respondeu: Nicodemos, preste atenção. Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, é isso que eu quero dizer com você, não pode entrar no reino de Deus, Nicodemos. Você está aí com essa sua percepção equivocada. Eu não estou falando de um nascimento natural. O que é nascido da carne é carne. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. E eu fico imaginando assim, Jesus olhando para Nicodemos, e Nicodemos com os olhos arregalados, e Jesus olhando para Nicodemos e dizendo assim, entendeu? E Nicodemos, não. Não é? Não. Porque não era fácil para ele. Mas é fantástica.
a analogia que Jesus faz aqui do novo nascimento. Não foi à toa que Jesus disse isso para Nicodemos. Então imagine a cena, Jesus está cavando o coração de Nicodemos e está colocando a semente lá dentro. Nicodemos vai ficando cada vez mais impressionado. Eu fico imaginando Nicodemos assim, com a mão assim no rosto, olhando para Jesus, tentando processar todo aquele conjunto de informações, e ele perplexo, embasbacado diante do mestre, e Jesus percebe isso e diz assim no versículo 7, não te maravilhes, não fique assustado, não fique perplexo do fato de eu ter dito para você, necessário vos é nascer de novo. Ah, irmãos, ô igreja maravilhosa do Senhor, eu quero compartilhar com vocês aqui algumas coisas que o Senhor falou no meu coração sobre o porquê de Jesus ter usado a analogia do novo nascimento, porque é a coisa mais óbvia do mundo. Eu quero pensar com vocês aqui algumas coisas e provar biblicamente que Jesus, ele estava realmente sendo direto com Nicodemos, apresentando essa analogia, porque ele queria apresentar para Nicodemos, e não só para Nicodemos, mas para nós também, verdades espirituais profundas. Preste atenção comigo na comparação, na analogia que Jesus fez. Quer ver uma coisa? Assim como são necessários dois pais, no caso um pai e uma mãe, para que haja um nascimento físico, também são necessários dois pais para que o novo nascimento possa acontecer. Quais são eles? A palavra e o Espírito Santo. É isso que Jesus quis dizer. Porque quando Jesus Cristo fala, aquele que não nascer da água, Jesus aqui está falando do que, irmãos? Ele está falando da palavra. Porque na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, além de ser comparada com uma espada, também é comparada com água. Deixa eu mostrar isso para você. Veja só o versículo 5, não é? Eu quero reproduzi-lo novamente. Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Agora veja comigo Tiago capítulo 1, versículo 18. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Nós fomos gerados. O nosso novo nascimento aconteceu mediante o que, irmãos? A palavra de Deus. Observe a importância da palavra no processo de novo nascimento do homem. Veja comigo também, 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 23 a 25. Sendo de novo gerados, olha só, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre, porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Entende? Ah, irmãos, tem uma frase de Arthur Skevington que eu amei. Eu tenho um acervo de frases e eu procurei e encontrei essa. Arranhe a superfície das Escrituras onde quiser e você descobrirá uma fatia de vida. Entende? A palavra de Deus é viva. Viva. E é ela que nos gera, é ela que produz o novo nascimento. Por isso Jesus disse, em verdade te digo, que aquele que não nascer da água, não nascer da palavra e do Espírito, por quê? Porque o Espírito pega aquela palavra e leva até o coração do homem e fecunda a verdade espiritual no coração do homem, produzindo um novo ser espiritual. Aleluia. Entende, irmãos? Só pode haver novo nascimento onde a palavra de Deus é pregada. Se não houver pregação da palavra de Deus, seja de forma coletiva, seja de forma individual, não haverá novo nascimento. Porque é a palavra que o Espírito Santo vai usar para penetrar no coração e produzir uma nova criatura.
Então a analogia é perfeita. Mas eu quero pensar em outra coisa com vocês. Preste atenção. Para que haja um nascimento físico, dores do parto são necessárias. Assim também é o novo nascimento. Cristo realizou um doloroso trabalho de parto na cruz, para que pudéssemos ser membros da família de Deus. Veja comigo, João 16, versículos 21 e 22. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Jesus está comparando isso com o que vai acontecer com ele. Veja só o versículo 22. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. Jesus está dizendo aqui, eu também vou passar por um trabalho de parto por causa de vocês. Aí vem Isaías capítulo 53, versículo 11. Veja só, ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Se tem uma coisa que todo crente deve fazer, é lembrar ao mundo as dores de parto de Cristo. Através de seu sofrimento, fomos gerados para uma nova vida. Mas a cruz era escândalo naqueles tempos e continua sendo até hoje. Por isso que muitos não querem falar da cruz. Mas quando você não fala da cruz, você está privando as pessoas de tomarem conhecimento de que houve uma dor de parto nela. Quem sofreu essa dor? Jesus Cristo. Por mim e por você, para que nós pudéssemos nascer de novo. Entende, irmãos? Há uma frase de G. Campbell Morgan que diz assim: quem na verdade contemplou a cruz de Cristo não pode jamais falar de caso sem esperança. Quando nós entendemos a cruz, nós não conseguimos falar de outra coisa. É na cruz que ocorre o nosso novo nascimento. Mas existe mais uma analogia aqui. No nascimento físico, preste atenção nisso, irmãos. No nascimento físico, o filho herda as características dos pais. No nascimento espiritual, somos coparticipantes da natureza divina. Eu não estou dizendo que nós nos tornamos deuses, não é isso. Mas Deus vem habitar em nós. E agora tudo em nós passa a ocorrer de acordo com a vontade do Espírito Santo de Deus. Não é? A natureza determina os anseios, o que explica por que o cristão anseia pelas coisas de Deus e perde o desejo de voltar às coisas sórdidas do mundo que antes o atraíam. Alimenta-se da palavra de Deus e cresce em maturidade espiritual. O desejo de ir à igreja, o desejo de ler a Bíblia e orar, são algumas das marcas dessa coparticipação na natureza divina. A aversão pelo pecado também. O crente que odeia o pecado e se entristece com ele é coparticipante da natureza divina. Nasceu de novo. Tem ocorrido isso com você? Eu quero pensar com vocês em mais uma coisa, em algo maravilhoso aqui. Preste atenção. Assim como um recém-nascido, preste atenção, irmãos. Assim como um recém-nascido não tem ficha criminal, não tem ficha na polícia, pois não tem passado, quem nasce de novo tem todos os seus pecados apagados. Entende? Veja só comigo, Isaías 43, 25. Eu amo esse versículo. Eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Não me lembro. Ou seja, não tem mais passado que me condena quando eu nasço de novo. O meu passado foi apagado, ele foi cravado na cruz.
não é? E aí Jesus, eu volto no versículo 3, e Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Entendeu a analogia? Por que Jesus falou nascer de novo? Tem tudo a ver, porque é isso que acontece conosco. Eu tenho 52 anos de vida na terra e 35 anos de vida no céu. E você? Eu queria pensar com vocês algumas aplicações para a nossa vida. Queria pensar em algumas coisas que nós podemos extrair daqui, para o nosso dia a dia. Trazer essa primeira parte de João 3 para a nossa realidade. Primeira coisa que eu aprendo nesse texto: não importa quem você seja, é necessário nascer de novo. Você pode ser príncipe, como era Nicodemos. O que Nicodemos era? O versículo 1 vai dizer o quê? Que Nicodemos era príncipe dos judeus. Um fariseu, uma pessoa respeitada. Você pode ser um príncipe, você pode ser um rei, um juiz, uma pessoa sem instrução. Você pode ser um engenheiro, você pode ser um médico, um doutor. Você pode ter milhares de diplomas, você pode ter MBA, você pode ter vários tipos de graduação. Tem que nascer de novo. Ninguém entra no céu com diploma, ninguém entra no céu com status, ninguém entra no céu com classificações hierárquicas. Se você quer habitar no céu, tem que nascer de novo. E é interessante que Jesus, ele mostrou isso ao longo de todo o seu ministério, para pessoas ricas e proeminentes e para as pessoas mais simples do povo. O caminho é um só, a porta é uma só. Não há como entrar no céu se não houver um novo nascimento. Esse era o dilema de Nicodemos. Eu fico imaginando Nicodemos conversando com ele mesmo, dia após dia, e ele dizendo: o que é que está acontecendo comigo? Eu conheço a Torá de trás para frente, de frente para trás. Eu conheço toda a lei de Moisés. Eu vou no templo em todos os momentos, vou ao templo 3 vezes por dia para orar. Eu ofereço os meus sacrifícios. Eu sou uma pessoa respeitada, as pessoas me reverenciam quando passam diante de mim. Eu tenho os meus filactérios, eu tenho a palavra de Deus na minha fronte. Eu sou um fariseu zeloso, eu sou uma pessoa importante, mas por que é que eu não consigo sentir que sou salvo? Esse era o dilema de Nicodemos, simples. Jesus respondeu para ele: é porque você não nasceu de novo. Igual a Nicodemos, quantas e quantas e quantas pessoas estão por aí confiando em todo o seu conhecimento intelectual, mas no fundo, a alma está agitando. Sabe por quê? Porque precisa haver novo nascimento. E essa é uma cláusula pétrea, que não muda. Ninguém vai comprar cidadania no céu, ela já foi paga por alguém há 2000 anos. Então a primeira coisa que eu aprendo aqui, irmão querido, irmã querida, você que nos visita, não importa quem você seja, quem é você? Quais são os títulos que você tem? Qual o cargo que você ocupa na sua empresa? Você está cursando qual curso na faculdade? Você já é formado em quê? Quais são os diplomas que você possui? Ouça a palavra de Jesus nessa noite. Necessário vos é nascer de novo. Mas eu aprendi uma segunda coisa aqui, muito importante. Preste atenção, irmãos. Seja durante o dia, seja durante a noite, não importa a estação ou a hora, Cristo sempre estará lá. Veja só comigo, versículos 2 e 3 novamente. E aqui eu quero que você entenda a beleza desses versículos. Sabe por quê? Porque os versículos 2 e 3 não falam de Nicodemos. O protagonista aqui não é Nicodemos, o protagonista aqui é Jesus. Veja só, este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, ou seja, Jesus o recebeu: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu, olha só, o que Nicodemos queria, ele encontrou. Ele queria ter um momento de qualidade com Jesus e ele obteve. Ali estava ele e Jesus e ele, e Jesus à disposição dele.
E Jesus disse, na verdade te digo que aquele que não nasceu de novo não pode ver o reino de Deus. Então, vá até Cristo essa noite, vá até Cristo agora. Ele vai dar toda a atenção para você. Talvez você anda por aí se estribando em fatores religiosos, mas no fundo o seu coração está em convulsão. Eu quero dizer uma coisa para você. Você pode encontrar-se com Jesus hoje, mas eu quero que vocês prestem atenção no que eu vou dizer. Cuidado. Satanás sabe que Cristo está sempre disponível e ele quer colocar na cabeça das pessoas que esta decisão pode ficar para mais tarde. Satanás é o mestre da procrastinação. Se tem uma coisa que Satanás gosta, é de pessoas que vivem deixando para depois. Agora não, hoje não. De vez em quando você ouve isso, né? Qualquer dia desses vou na sua igreja. Qualquer dia desses significa nenhum dia desses. Hoje não. Qualquer hora eu vou. Agora não. Eu lido com isso constantemente. Pessoas que vivem deixando para depois, deixando para depois, deixando para depois, procrastinando, adiando. Satanás vive batendo palmas para essas pessoas. Porque ele sabe como ninguém que a qualquer momento a vida pode ser ceifada. E aí aquele que é o Salvador, você será encontrado por ele como juiz. Depois que você morrer, não haverá uma segunda oportunidade. A Bíblia diz que aos homens está ordenado morrerem uma só vez. E depois vem o juízo. Satanás sabe disso. E Satanás conhece alguns versículos da Bíblia. Veja comigo Isaías 55:6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Esse advérbio aqui denota o quê? Que você chegará um momento em que não o encontrará mais. Isso aqui é temporário. Enquanto você tem a oportunidade, busque Jesus. Vá até ele para esse encontro que pode mudar a sua vida. Veja Hebreus 3, 7 e 8. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje, não é amanhã, não é semana que vem, é hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações. É agora, é hoje, não é para depois. Há uma frase que diz assim, não está aqui, mas me veio agora, e eu acho que eu já disse para vocês, chegará o tempo em que não haverá mais tempo. Cuidado com isso, Satanás sabe disso. Por isso ele vive colocando obstáculos, dificuldades, desânimo, para que as pessoas sempre deixem para depois a decisão mais importante que elas precisam tomar. Talvez você esteja aqui nessa noite, depois de muita insistência por parte de alguém que te ama. Finalmente, você aceitou vir aqui hoje. Mas a pergunta que eu quero fazer é a seguinte: e agora? Você vai tomar essa decisão hoje? Ou você vai fingir que essa palavra não é com você? O que você fará com esse sermão? Eu aprendo mais uma lição aqui. Preste atenção nisso que é muito sério. Se você busca por respostas, esteja preparado para elas. Quando Jesus estava lá conversando com Nicodemos, observe só, Nicodemos está aqui, irmãos. Nicodemos está aqui. Jesus está aqui. O que Jesus está fazendo? Nicodemos, vem cá que eu vou te responder. Vem cá que eu vou falar com você. Quando Nicodemos subiu no patamar de Jesus, ele começou a receber as respostas que ele tanto procurava. E aquilo foi deixando Nicodemos simplesmente perplexo. Mas sabe de uma coisa? 10-0 para Nicodemos. Sabe por quê? Porque ele ficou ali ouvindo as respostas. Ele não queria respostas. Ele não queria que Jesus, de certa forma, respondesse às indagações de sua alma. Ele não foi cavando nesse terreno no qual o Espírito Santo colocou, e Jesus não foi dando a ele as pepitas de ouro que ele procurava.
Aquilo foi deixando Nicodemos mais perplexo ainda. Como assim? Como assim nascer de novo? Eu não estou entendendo. Então eu vou te explicar. Nascer de novo é nascer da água e do Espírito. E aí Nicodemos ficou tão atordoado que Jesus disse assim: você está maravilhado, né, Nicodemos? Você está perplexo, né? Simplesmente porque eu disse que tem que nascer de novo. Aquilo para ele foi uma bomba no coração dele. Mas uma coisa que Nicodemos nos ensina aqui, ele ficou ali, recebendo tudo que Jesus tinha para dizer para ele, e não para por aqui. Se você quer ouvir o restante desse sermão, venha semana que vem. Não para por aqui. Há mais coisas que Jesus vai usar aqui, e Nicodemos vai ser chacoalhado pela verdade. Sabe, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Jesus Cristo nunca massageou o ego de ninguém. Ele nunca optou pela política da boa vizinhança. Às vezes, as palavras de Cristo são pesadas, diretas, mas curativas. E é isso que muitas vezes afugentam as pessoas. Porque as pessoas, elas não estão preparadas. Embora elas queiram muitas vezes respostas, muitas delas não estão preparadas para ouvir essas respostas. E quando o Espírito Santo começa a nos mostrar a realidade do plano divino, isso assusta muita gente. Porque não são palavras simples, não são palavras facilmente compreendidas. É por isso que muitas pessoas não querem. Eu me lembro de João capítulo 6. Jesus pregando, ele usou a ilustração do maná, e ele começa a aplicar o maná a ele mesmo. E ele começa, irmãos, ali o discurso não é para qualquer um. Ele começa a dizer para aquelas pessoas: em verdade, digo para vocês que quem não come a minha carne e não bebe o meu sangue, não tem parte comigo. É fácil ouvir uma coisa dessa? Você está ali esperando ouvir algo que vá, de alguma forma, mexer com você, e Jesus fala assim: se você não comer a minha carne, não beber o meu sangue, você não tem parte comigo. Como assim comer carne, beber sangue? E aí Jesus fala assim: deixa eu complicar um pouco mais. A minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. As pessoas começaram a olhar umas para as outras. Gente, que discurso é esse? Não é nada do que nós imaginávamos. Não é nada do que nós esperávamos. Que coisa louca é essa? E a palavra de Deus diz em João capítulo 6 que as pessoas foram se retirando. E elas diziam assim: que discurso é esse? Que discurso mais duro. Não é qualquer um que entende isso, não. Vocês sabiam que o Império Romano, no primeiro século, uma das acusações do Império Romano contra a Igreja de Cristo era que os cristãos eram canibais? O Império Romano tinha essa acusação. Eles acusavam os cristãos de canibais, porque quando os cristãos se reuniam para celebrar a ceia, eles reproduziam as palavras de Jesus: este é o meu corpo, tomai e comei. Aí os incrédulos, os inimigos da fé ouviam aquilo. Gente, esse povo fica comendo carne humana? Esse povo é tudo doido. E eles eram denunciados para o Império Romano como canibais. Jesus foi duríssimo em João capítulo 6. E aí quando ele começou a ouvir aquela leva de gente indo embora, porque muitos iam abandonando Jesus, porque Jesus não afagou o ego de ninguém, ele simplesmente começou a apresentar verdades espirituais. Ele olhou para os discípulos e disse assim: e vocês não querem ir embora também, não? Aí os discípulos: nós não, Senhor, absolutamente. A tua palavra é dura. Eu concordo com ele, Senhor, tem hora que o Senhor pega pesado. Mas para onde nós vamos? Porque essas palavras duras, essas palavras diretas, essas palavras que nos machucam, são palavras de vida eterna. Não é isso que está lá no texto de João capítulo 6? Então observe que hoje as pessoas não querem, elas querem respostas, mas quando a Bíblia, quando a palavra de Deus, quando o Espírito Santo começa a apresentar as respostas, elas simplesmente saem pela mesma porta que elas entraram. Por quê? Porque duro é esse discurso. Eu não vim aqui para ouvir que eu sou um pecador. Eu não vim aqui para dizer para ouvir que eu tenho que arrepender de pecados. Eu não vim aqui para ouvir que eu tenho que perdoar meu inimigo. Eu queria ouvir outro tipo de mensagem. Deixa eu procurar outra igreja para mim. Não é assim que acontece? Então eu repito, se você busca por respostas, esteja preparado para elas. Não é? Se você é uma pessoa cheia de si,
que não abre mão de ouvir aquilo que lhe agrada, você tem duas saídas: ou muda seu coração e se abre para a verdade, ou viverá sempre na mentira, sendo seu próprio protagonista. Há uma frase anônima, essa eu não sei de quem é, que diz assim: o homem que vive apenas para si dirige um negócio muito limitado. A última coisa que eu quero pensar com vocês aqui, e eu termino, é uma pergunta. Responda com sinceridade, irmão, irmã: você nasceu de novo? Você nasceu de novo? Você nasceu da água e do Espírito? Deixa eu te fazer algumas perguntinhas rápidas aqui. Um testezinho rápido. O pecado te entristece? Te incomoda? Suas perspectivas de vida mudaram? Você pensa de forma diferente hoje? Você abandonou seus pecados? Ou você e os seus pecados continuam velhos amigos? Você tem vivido para a glória de Deus? Você sente que algo o impele a ser melhor? Há dentro de você uma inquietude, uma insatisfação com aquilo que você é? Você sente dentro de você um desejo de melhorar, de crescer? Você fica indignado com a injustiça quando você vê ela sendo cometida? Você tem sede e fome de Deus? Se você foi capaz de responder essas perguntas, aleluia, você nasceu de novo. Mas se você se perdeu, se você não consegue responder, se você está odiando o pastor aí, está dizendo assim: camarada, quem ele pensa que é para fazer essa pergunta para mim? Quem ele está pensando que é? Cuidado, cuidado, você ainda é um carnal. Eu encerro com uma frase de Josemar Bessa. É a frase, Jesus: eu tive 2 nascimentos. Do primeiro não consigo me lembrar. Do segundo eu jamais quero esquecer. Essa é a sua realidade. Você nasceu de novo. Um novo nascimento ocorreu em você. Deixa eu colocar mais um aqui para me encerrar. Você não tem tido medo das respostas de Jesus? Louvado seja Deus. Vamos orar?